Pense em cada célula do seu corpo como uma casa que precisa de combustível para funcionar. E para esse combustível, que é a glicose entrar, precisa de uma chave. Essa chave é a insulina. Mas e se a fechadura dessa casa começasse a enferrujar? É exatamente essa história que a gente vai desvendar hoje. Então, olha só o nosso roteiro. A gente começa com o básico, a tal da chave e da fechadura. Depois, vamos entender o que acontece quando a ferrugem aparece, o efeito dominó que isso causa no corpo, e vamos até espiar lá dentro da célula. Daí a gente investiga as causas e, o mais importante, claro, como fazer para limpar essa ferrugem e colocar tudo em ordem de novo. Ok, vamos lá. Começando pelo começo. Para a gente entender o problema, primeiro a gente precisa ver como o sistema foi feito para funcionar, sabe? Na mais perfeita ordem. Então, está aqui a nossa protagonista, a insulina. Pense nela como se fosse a chave mestra do nosso metabolismo. O pâncreas produz essa chave com uma missão bem clara: abrir a porta das células para a energia da comida poder entrar. Sem essa chave, o combustível fica do lado de fora e a casa, a célula, fica sem energia. E no mundo ideal, o processo é tipo uma dança, uma coreografia perfeita. A gente come, o nível de açúcar, a glicose, sobe um pouco no sangue, o pâncreas, que está sempre de olho, percebe e libera a quantidade certinha de chaves, de insulina. A chave acha a fechadura, abre a porta da célula, a glicose entra e pronto, a célula gera a energia que a gente precisa para viver. Simples assim. Lindo e eficiente. Pois é, mas é bem aqui que a história começa a mudar de figura. O que acontece quando essa dança toda perde o ritmo? Quando a chave até existe, mas a fechadura simplesmente para de responder direito. Agora, olha que interessante esse contraste. De um lado, a harmonia, a chave gira, a porta abre, a energia é gerada, tudo certo. Mas no cenário da resistência à insulina, a fechadura está emperrada, está enferrujada, a glicose não consegue entrar e fica-se acumulando no sangue. O pâncreas entra em desespero e pensa: preciso de mais chaves? E começa a produzir mais e mais chaves, inundando o sistema, numa tentativa de forçar essa porta a abrir. E esse estado de excesso de chaves tem nome, viu? É a hiperinsulinemia. É basicamente o pâncreas trabalhando em modo de emergência, gritando para ser ouvido, mas as células não estão mais escutando. É um sinal claríssimo de que o sistema está ficando sobrecarregado. E é aí que os problemas maiores começam a dar as caras. Porque esse problema não fica isolado, sabe? Não é só uma fechadura enferrujada aqui ou ali. Isso acaba desencadeando um verdadeiro efeito dominó que vai afetando o corpo todo. E aqui está o pulo do gato. A resistência à insulina não é uma doença isolada. Na verdade, ela é o epicentro, o ponto central de um conjunto de problemas que a gente conhece como síndrome metabólica. Ela é a raiz de muita coisa. E dá uma olhada nos galhos que saem dessa raiz. A energia que não entra na célula precisa ir para algum lugar, certo? Ela acaba sendo estocada como gordura, principalmente no fígado. A comunicação entre os hormônios fica toda bagunçada, podendo levar à síndrome do ovário policístico. A pressão sobe, o risco para o coração aumenta e muitas vezes o destino final é o diagnóstico de diabetes tipo 2. Está tudo conectado pela mesma causa raiz. Mas olha que interessante. O corpo avisa. Muito antes do diagnóstico oficial, ele dá sinais, ele sussurra. Sabe aquela canseira que bate depois de comer? Ou quando o exame de sangue mostra os triglicerídeos lá em cima e o colesterol bom, o HDL, lá embaixo? O aumento da gordura na barriga ou até umas manchas mais escuras na pele? Tudo isso são avisos. São os primeiros sinais de que as fechaduras estão começando a enferrujar. Vamos agora colocar o jaleco por um instante e dar um mergulho um pouco mais fundo. Vamos ver o que está a acontecer lá dentro da célula, como essa fechadura funciona e como ela quebra. Então, a tal fechadura é, na verdade, um receptor na superfície da célula. Quando a insulina se encaixa ali, é como se tocasse uma campainha. Esse som viaja para dentro da célula e acorda um cara chamado GLUT4, que é o transportador de glicose. O GLUT4, então, sobe para a superfície e abre a porta para a glicose entrar. Na resistência à insulina, é como se essa campainha tivesse com defeito. O sinal não chega direito, o GLUT4 não acorda e a porta não abre. Ok, a gente já sabe o que acontece. Mas a pergunta de $1 milhão é: por que isso acontece? Por que essa fechadura, que é tão importante, começa a enferrujar? Olha, essa ferrugem não aparece do dia para a noite. Geralmente ela é resultado de um longo processo. Picos constantes de insulina por causa de muito carboidrato refinado, a inflamação que vem da gordura acumulada na barriga, a falta de movimento que não ajuda a célula a usar a glicose, noites mal dormidas, stress crónico.
Cada um desses fatores, ou a combinação deles, vai desgastando o mecanismo da fechadura dia após dia. E agora, depois de entender o problema, vem a parte mais importante, a melhor parte. A boa notícia é que a ferrugem pode ser limpa. A sensibilidade das células pode sim ser restaurada. A solução, como era de se esperar, está em atacar as causas, uma alimentação mais inteligente que não force o pâncreas a trabalhar tanto, se movimentar, dormir bem, gerenciar o stress e, claro, diminuir aquela gordura inflamatória. Não é uma pílula mágica, sabe? É um conjunto de ações que, juntas, agem como o melhor anti-ferrugem que existe. E aqui tem um segredo que é quase um superpoder. Lembra do transportador GLUT4? Aquele que abre a porta? Então, o exercício físico consegue chamar ele para a superfície da célula sem precisar da chave, sem precisar da insulina. É como se o exercício criasse uma porta dos fundos, uma entrada alternativa. Isso alivia demais a pressão sobre o sistema e ajuda a colocar o combustível para dentro da célula, mesmo com a fechadura principal meio enferrujada. É algo muito poderoso. A pergunta que fica no ar então é essa. Com tudo isso que a gente viu, será que é realmente possível limpar essa ferrugem e fazer o corpo voltar a se comunicar bem? A ciência e a prática mostram que a resposta é um sonoro e otimista sim, é totalmente possível. E para fechar, vamos guardar essa reflexão que talvez seja a mais importante de todas. O diabetes que aparece lá no exame de sangue não é o começo da história. Ele é o final de um capítulo que já vinha sendo escrito há muito tempo. A história de verdade, a da fechadura enferrujando, acontece em silêncio, dentro das nossas células, por anos. E entender isso é o primeiro e mais importante passo para a gente poder reescrever esse final.